Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os ouvintes. Que Deus abençoe a tua vida. Que o Senhor te ilumine. Em nome do nosso Senhor Jesus. Pai, neste momento, te pedimos nesta unidade de fé, unidos num só propósito, num só coração, num só espírito. Em nome de Jesus, que o Senhor venha mover agora, meu Deus, sobre aqueles que estão enfermos, aqueles que estão acamados, meu Pai. Que o Senhor venha levantar eles do leito da enfermidade em nome de Jesus. Que haja cura, que haja libertação sobre aqueles corações aflitos, cheios de angústia. Que o Senhor liberte eles, Pai, de todo embaraço, de todo laço, de toda opressão. Senhor, abençoa, Senhor, esses irmãos, abençoa o trabalho das suas mãos. Senhor, dai força, meu Deus, àqueles que estão lançados na sua seara, Pai amado, que estão nos lugares mais remotos, Senhor, pregando a tua palavra, libertando os cativos, Senhor. Guarda os nossos irmãos, Pai amado, como o Senhor tem guardado, os tem sustentado. Tira eles do cárcere, Pai amado. Oh, Senhor, Tu és um Deus de providência que derrama sobre a vida deles, Senhor, esta unção do Teu poder e da Tua glória, em nome de Jesus. Precisamos, como igreja, estar orando, buscando no Senhor para que estejamos revestidos. Precisamos estar orando para que o Senhor nos dê ousadia para continuarmos pregando a Sua palavra. Nós, como igreja, temos que orar, meus irmãos, interceder um pelos outros em todo momento. As aflições deste mundo presente não podem nos separar das coisas que Deus nos colocou em um propósito. Deus nos colocou em um propósito. E nós temos que fugir de tudo aquilo que nos rodeia, que nos embaraça, que nos assedia, e buscarmos a carreira que nos está proposta, para a qual nós fomos designados. A própria palavra diz que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. E este valor do sal, ele tem que estar em nossas vidas, meus irmãos. O sal, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão lançado fora e ser pisado pelos homens. Meu irmão e minha irmã, o sal tem este poder. Nós somos o sal. O sal, ele reflete exatamente esta aliança que nós temos com o Senhor Jesus, no qual nós temos esta aliança irrevogável e ela deve ser manifestada por nós. Do mesmo jeito, meu irmão, que o sol tem por essa natureza salgar, então, nós sentimos essa natureza, essa tendência do sal quando nós experimentamos, meus irmãos. E nós temos que ter esta constância nas nossas vidas, meus irmãos. Aleluia. Temos que ter esta constância para, do mesmo jeito que o sal, nós temos que fazer a diferença nas vidas das pessoas, meus irmãos. Este valor do poder do Espírito Santo tem que estar dentro da nossa vida, meus irmãos. Aleluia. Então, nós precisamos continuar a viver. Não podemos viver brancos como açúcar, meu irmão. Mas temos que viver como o sal da terra. Nós precisamos valorizar esta unção de Deus que foi colocado dentro das nossas vidas. Nós fomos colocados exatamente para temperar as vidas, meus irmãos, para temperar elas, aleluia, trazer essa essência de Deus na vida das almas, na vida das pessoas, aleluia. Então, nós não podemos fugir da ira vindoura de Deus, não podemos fugir dessa ira vindoura, aleluia. Quando nós vamos no livro de Mateus 3, nós vemos, e vendo muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Nós vemos que muitos dos fariseus e saduceus
compareciam ali ao batismo de João Batista. Mas João Batista perguntava para eles: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Meus irmãos, nós precisamos viver uma certeza. Precisamos viver em Jesus. Nós precisamos estar vivos como sal, como luz. O apóstolo Paulo, ele usa lá em 1 Tessalonicenses 1, enquanto aguardamos do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que certamente virá. É tremendo esta palavra de Mateus, e nós precisamos entender ela e precisamos viver ela, meus irmãos. Não como uma história, mas como uma ação real que vai acontecer a todos os homens que não estiverem santos e purificados no Senhor. E ainda continuando aqui em Mateus 3, aleluia, glória a Deus, diz assim, Mateus 3:11: eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, cujas apacas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito e com fogo. Em suas mãos tem a pá, e limpará a eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Tremenda essa palavra, porque João Batista revela que Jesus batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha que tremendo. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo. Nós vemos que tremendo. Ele tem a pá na mão. A pá é exatamente para separar o trigo na eira, para separar o trigo da palha. Nós vemos que os saduceus e os fariseus compareciam exatamente no batismo de João Batista. E João Batista perguntava para eles: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Meus irmãos, nós temos que parar de fugir. Temos que parar de fugir. Temos que nos portar como sal e temos que nos portar como trigo, meu irmão. Temos que deixar de ser palha. Porque o trigo, meu irmão, o Senhor vai recolher. Porque o trigo vai ser batizado com o Espírito Santo. Mas a palha vai ser queimada pelo fogo, meu irmão. A palha vai ser queimada pelo fogo. E nós precisamos viver essa unção do Espírito Santo nas nossas vidas. Não podemos mais andar de qualquer jeito. Não podemos andar mais de qualquer jeito na palavra do Senhor, meus irmãos. Precisamos andar cheio, aleluia, da unção. O livro de Hebreus 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo peso e de todo pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Que nós precisamos, meus irmãos, tomar uma posição. Precisamos parar de andar como observadores, como os saduceus e os fariseus. Nós precisamos nos portar realmente como trigo, nos portar como sal, deixar de ser palha. Nós vemos aqui que a palavra diz que nós que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, que nós precisamos nos desembaraçar de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, meu irmão. Eu digo, muitos querem correr. Muitos querem correr para fazer a obra de Deus. Muitos querem correr de qualquer maneira. Nós não podemos correr de qualquer maneira. Nós vemos que a palavra do Senhor está dizendo para nós primeiro tirarmos o peso. Precisamos nos desembaraçar de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Meus irmãos, os embaraços, os empecilhos
que nos atrapalha, que nos impede de avançarmos na nossa caminhada com Deus. Meus irmãos, é muito embaraço nas nossas vidas, é embaraço de todas as coisas. Ficamos embaraçados por situações adversas, meus irmãos. Nos embaraçamos porque estamos presos e assediados por tantas coisas deste mundo, meu irmão, que nos cola e não deixa nós avançarmos. Estamos pesados. Quantas pessoas não conseguem buscar a presença de Deus porque tem muito peso? Tem pessoas que já têm um peso dentro dela, embaraços dentro dela, meus irmãos, que assediam a sua vida. Uma vida cheia de sentimento, de tristeza, de desânimo, um embaraço com o passado, um embaraço com coisas mal resolvidas, meus irmãos. Nós precisamos tirar todo o embaraço, todo o pecado que tão de perto nos assedia e corremos para a carreira que nos está proposta, meu irmão, antes que o seu sal perca este valor, meus irmãos, senão nós vamos ficar igual palha e vamos ser queimados pelo fogo. Meus irmãos, o Senhor nos chamou como trigo, o Senhor nos chamou como sal, glória a Deus, aleluia. Jesus, ele veio para limpar. Jesus, ele veio para limpar o trigo da palha. Halabassuri andrecóbia. E eu digo, Jesus, ele veio para limpar a tua vida. Ele veio para limpar a sua vida de todo embaraço, meu irmão e minha irmã, que tão de perto te assedia. Ele veio tirar o pecado da tua vida, meus irmãos. Quanto embaraço. Nós não podemos deixar mais os embaraços da nossa vida, meus irmãos, os embaraços do sentimento, os embaraços das coisas erradas. Quanta coisa nós embaraçamos, meus irmãos. Precisamos, primeiro, para nós corrermos e avançarmos por objetivo, precisamos tirar todo o peso. Por quê, meu irmão? Nós precisamos vencer o pecado. O pecado não pode ter mais domínio sobre nós. O peso não pode ter mais domínio sobre a tua vida. Porque se vivermos segundo a carne, caminhamos para a morte. Mas se vivermos pelo Espírito, meu irmão, mortificai os efeitos do corpo. Certamente vivereis. Como está lá em Romanos 8, nós precisamos tirar, meus irmãos, todas as coisas. Quanta coisa nós temos, meus irmãos, feito e andado, e vamos nos acostumando. Vamos nos acostumando com todas as coisas, meus irmãos, mas precisamos chegar ao momento que precisamos tirar as coisas erradas. Precisamos tirar os embaraços da nossa vida. Quanto embaraço está na sua vida te prendendo, te segurando, te assediando, e não deixa você realmente avançar na estrutura, na estatura de homem perfeito, de mulher perfeito para Deus, aleluia. Nós precisamos, meus irmãos, tirar o embaraço da dor, o embaraço exatamente das coisas mal resolvidas, das coisas que a gente mal resolveu na nossa vida e fica nos assediando em todo momento. Nós precisamos buscar a presença de Deus, meus irmãos. Nos enchemos da palavra de Deus. Nós precisamos ter uma vida cheia de paz, de renovação. Nós precisamos buscar força no Senhor. Glória a Deus. Nós precisamos viver com esta unção. Precisamos buscar antes o reino de Deus e a sua justiça. Nós temos a unção de Deus, meu irmão, que nos foi dada. E nós precisamos perdoar para sermos perdoados. Nós precisamos exatamente tirar o peso da culpa que está dentro de nós, meus irmãos. O peso, quantas ações do maligno, porque Satanás, ele trabalha nos corações, nos sentimentos, ele traz um peso. Quantas pessoas a gente pega dentro do evangelho e a gente escuta da sua boca: eu não sei se Deus me perdoou, eu não sei se Deus me perdoou. Meus irmãos, nós precisamos ter a certeza que Deus é o Deus
do perdão. Ele diz lá em Isaías 43 que é o próprio Deus que diz: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados já não me lembro mais. Aleluia. Meu irmão e minha irmã, teus pecados remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro, meu irmão, é quando nós confessamos os nossos erros, confessamos os nossos pecados, meus irmãos, para não voltarmos mais ao lugar do vômito e ter a certeza no nosso coração que o Senhor apagou as nossas transgressões. Glória a Deus. Como o próprio apóstolo João diz em 1 João 2,12: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Esta é a certeza, meus irmãos. Nós precisamos viver numa certeza, não com as culpas do passado, não carregando o dolo do passado, meu irmão. Nós temos que viver com vestes limpas, porque Jesus, ele veio limpar o trigo da palha. Jesus está tirando toda a palha que nos embaraça. Meus irmãos, ele veio tirar todo o hábito errado dos nossos caminhos, meus irmãos. O hábito, nós temos o hábito, criamos o hábito, né? Se você se pegar, se acostuma a fazer as mesmas coisas, porque o corpo já memorizou, a mente já memorizou. Então, quando você toma o banho, você se enxuga do mesmo jeito, você já tem o hábito de acordar e escovar o dente, você já tem o hábito. Então, há um hábito. Então, esses hábitos, meus irmãos, tanto para o bem como para o mal, porque às vezes nós criamos hábitos na nossa vida que nós precisamos tirar esse peso do hábito mal, o hábito de falar mal, o hábito do mexeriqueiro, o hábito de falar palavras torpes, o hábito de falar palavrão, o hábito de mentir, o hábito de murmurar. Murmuramos por tudo, meus irmãos. A palavra diz: tira todo o peso que tão de perto vos assedia. O hábito de julgar as pessoas, meus irmãos. O hábito de falar mal do governo. O hábito de falar mal do vizinho. O hábito de falar mal de todo mundo e julgar todo mundo. Nós precisamos, meus irmãos, tirar o peso. Precisamos ficar leve. Precisamos ficar leve, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. O Senhor nos chamou nós para julgarmos, mas antes Ele nos chamou como sal, para termos esse poder de tempero. Glória a Deus, de pregar a verdade do Evangelho, de pregar a justiça e o reino de Deus, para que as pessoas se arrependam. Glória a Deus. Temos essa unção como sal poderoso de Deus nas nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. É tremendo o que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, meus irmãos. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Como o apóstolo Paulo diz: não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que eu também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo ao ver alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3:12. O apóstolo Paulo aqui é tremendo, né, meus irmãos? Olha aí que tremendo. Ele diz: não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar. Olha que tremendo. Primeiro que ele diz que ele deixa todas as coisas para trás, mas ele avança para aquilo que está diante dele. Ele está prosseguindo para o alvo. Meus irmãos, nós precisamos tirar o peso, nós precisamos tirar o pecado, precisamos deixar. O apóstolo Paulo está dizendo que ele está deixando tudo para trás, ele está deixando o passado, ele está deixando tudo aquilo que poderia impedir ele de avançar. E eu digo, meu irmão e minha irmã, nós precisamos começar a deixar tudo aquilo que embaraça a nossa vida, as alianças erradas, o jugo desigual. Meus irmãos, nós precisamos deixar o pecado, nós precisamos deixar a fornicação, a prostituição,
a maledicência de lado, meus irmãos. Precisamos deixar, tem que arrancar a palha, tem que arrancar tudo isso, meu irmão, que nos rouba da presença de Deus, que nos segura, que deixa um peso. Quantas almas, meus irmãos, deviam estarem leves, flutuando espiritualmente na unção do poder, alegres e regozijando, sempre alegres e constantes na obra de Deus. Acordam todos carregados e sobrecarregados todos os dias, com fardo sobre a tua vida. Meu irmão, você precisa tirar o fardo. Eu digo, basta o mal de cada dia, não tenta viver o dia de amanhã, meus irmãos. Viva só o dia de hoje, viva na unção de Deus, viva no poder de Deus, viva na glória do Senhor, aleluia. É tempo de limpar, Jesus, ele veio para limpar, Jesus tem a pá na mão, Jesus veio para nos fazer santo, para santificar a nossa vida, para nós entrarmos no reino dos céus, porque a palavra diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. Meu irmão, nós precisamos dar crédito no Evangelho, nós precisamos dar crédito nas palavras do Senhor. Não deixe a vida te levar, não entre exatamente na multidão, meu irmão, da porta larga, porque todos caminham de um jeito errante e você entrou na fila dos errantes. Meus irmãos, entra pela porta estreita, pelo caminho apertado. É tempo de transformação para a sua vida. É tempo de deixar tudo aquilo que nos assedia. Meus irmãos, Satanás tem uma estratégia. O marketing perfeito, iludir os corações dos homens sobre a terra. E ele vai usar todo o sistema, meu irmão. Todo o sistema. Satanás está num sistema muito mais perfeito que o sistema humano, que é o sistema do sobrenatural. Meus irmãos, ele age. Satanás consegue se transportar no mundo do sobrenatural, ele penetra na mente dos homens, meus irmãos. Ele coloca o desejo, ele coloca a vontade. E os homens estão numa natureza humana, numa sofisticação de um mundo eletrônico. O mundo sobrenatural é muito mais avançado, meus irmãos. É muito mais poderoso. E nenhum homem exatamente pode penetrar neste mundo, mas Satanás, ele está neste sobrenatural, movendo exatamente e carregando a multidão, carregando os corações, fazendo os homens ficarem carregados, sobrecarregados, pesados, assediados em todo o tempo. Mas Jesus nos chamou para sermos santos, para recebermos o poder do Espírito Santo, para os nossos olhos se abrirem, para receber esse poder de Deus, o poder sobrenatural de Deus. Exatamente, eis que vos dou poder, aleluia, para pisar sobre serpente, escorpião, e mal algum vos causará. Nós temos a unção do poder do Espírito Santo para desfazer as obras do maligno, meu irmão, mas precisamos tirar o embaraço, precisamos tirar o peso, precisamos estar revestido desta glória de Deus, aleluia, porque quando a glória de Deus está sobre nós, meu irmão, quando a unção do Espírito Santo está sobre nós, aleluia, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos fortalece, e a unção do Espírito Santo está derramado sobre a vida daqueles que o buscam de todo o coração, de todo o entendimento, aleluia. É tempo que Deus está te chamando, é tempo de limpar a sua vida, é tempo de realmente tirar tudo isso que tem te roubado, meu irmão. Quanta coisa tem te roubado, te assediado. As pessoas são assediadas por redes sociais, por este WhatsApp, meus irmãos. Embaraçou, impregnou, assediou, meus irmãos. Mas nós temos que vencer o peso, nós temos que vencer aquilo que nos assedia. O pecado não pode ter mais domínio sobre nós, o sistema do maligno não pode ter mais domínio sobre nós, meus irmãos, porque o Senhor nos deu um espírito de domínio próprio para dominar nossa fraqueza, meus irmãos. Você tem que ter força para dominar a sua fraqueza, dominar os seus sentimentos. Você tem que dominar os seus sentimentos.
Porque Satanás, ele opera exatamente na fraqueza. Ele opera na fraqueza. Ele operou exatamente em Caim, na fraqueza do seu coração. Quando ali havia um sentimento mal contra a vida do seu irmão. E Satanás se apoderou. E eu digo, quando você tem uma fraqueza, e você se deixa levar por ela, Satanás, ele pega carona exatamente e afunila cada dia mais a tua vida. Afunila mais a tua vida para você andar na dependência do erro, na dependência do pecado, assediando a tua vida. Satanás, ele vai assediando a tua vida, ele vai assediando com o pecado, com o desejo, com a imoralidade, meu irmão. Mas maior aquele que está em nós quando nós o buscamos de todo o coração e resistimos o diabo e resistimos o pecado, por não deixamos mais o pecado ter domínio sobre as nossas vidas. A minha língua não vai falar mais palavrão, a minha língua não vai falar mais mal de ninguém, a minha língua vai abençoar, não vai maldizer. Precisamos tirar o peso da língua, o peso da boca, precisamos tirar o peso do sentimento. Meu irmão, não se deixa pegando errado, não se deixa ser pego pensando coisas malignas, meus irmãos. Todo pensamento mal não é de Deus. O pensamento de ódio, o pensamento de vingança, o pensamento de tentar destruir as pessoas não é de Deus, meus irmãos. Os pensamentos de Deus são bons. Aleluia, nós precisamos viver orando em todo o tempo, meus irmãos, para desfazer as obras do diabo, para desfazer toda a intenção maligna. Não deis lugar ao diabo, meu irmão, dentro do seu coração, dentro do seu pensamento. É tempo de você limpar a tua vida, é tempo de você sair dos embaraços, é tempo de você sair do peso, porque Deus vai te encher. Aleluia, o Senhor está dizendo, corra, mas tira os embaraços e olha para Jesus, o autor e o consumador da tua fé, porque Ele vai te dar vitória. Glória a Deus, para você realmente alcançar e conquistar para aquilo que você foi conquistado, para a salvação. Tu és um instrumento de Deus. Deus te chamou para você ser um instrumento de bênção. Aleluia, glória a Deus. Mas o inimigo quer te deixar azedo, amargurado, entristecido, decepcionado. Mas o Senhor diz, não se deixe levar pelo seu coração, porque ele é enganoso, acima de todas as coisas, enganoso é o coração. Mas olha para o Senhor, o autor e o consumador da tua fé, para que os embaraços que está na tua vida seja tirado. Aleluia, glória a Deus, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, venha mover, venha libertar, Senhor, aqueles que estavam com culpa, Senhor, Senhor, aqueles que estavam longe de Ti, Senhor, meu Deus, perdoa os seus pecados, para que eles não venham cair mais, meu Deus, mas que o Senhor restaure os seus caminhos, ilumine as suas vidas, meu Deus, em nome de Jesus. Quebra toda a força da natureza das trevas, toda obra do maligno, em nome de Jesus, Senhor, que toca naqueles que estão enfermos, aqueles que estão sem força, cansados, desanimados, Senhor, meu Deus, abrindo os olhos deles, Senhor, para sair deste pecado, meu Deus, aleluia, Senhor, porque o Senhor nos ensinou a enfrentar, Senhor, enfrentar exatamente tudo aquilo que está nos roubando, tudo aquilo que está nos assediando, para sermos uma bênção na tua presença, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Precisamos tirar o embaraço. O embaraço traz dor, o embaraço traz tanta coisa dentro da nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Tremendo. O Senhor te chamou para você ficar desembaraçado, cheio da unção do Espírito Santo, cheio do poder da sua glória. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém? Vai lá no mural, glorifique o Senhor, deixa ali uma mensagem de Deus. Amém? E a todos que estão ligados conosco, nós vamos ficando por aqui. Fica na paz. Em nome de Jesus, estaremos aqui amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Amém.